Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 10 de agosto de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Base de Shahed é detonada na península da Crimeia. E vou abordar também um superradar chamado Murmansk BN. É eliminado, também é destruído. Rodovias russas sob controle de fogo. Lanchas de patrulha destruídas no porto de Kerch. Kerch é uma cidade, não é de um porte muito grande, mas porte médio, que fica ali próximo à ponte de Kerch. E ali tem um porto também, e não é um porto grande como Sevastopol, mas é um porto, e ali tinham duas lanchas patrulhas que os ucranianos destruíram. Vamos ver os detalhes de tudo isso. Me acompanhem, fiquem até o final. Obrigado. Neste episódio bombástico, revelamos os ataques cirúrgicos da Ucrânia contra a base estratégica de drones Shahed em Hvardisk, destruindo depósitos de combustível e gerando detonações secundárias avassaladoras na península da Crimeia. Vamos mostrar também a caçada e aniquilação do complexo de guerra eletrônica chamado Murmansk BN, de altíssimo valor, além do estabelecimento do controle de fogo definitivo sobre as rodovias logísticas essenciais que conectam Mariupol e Chonhar e que serviam, e ainda os russos vão tentar fazer com que sirvam, porque não passa mais nada ali, para transportar a logística de guerra da Rússia. Inscreva-se agora mesmo aqui no canal, deixe seu like, peço a todos que façam isso, que estão assistindo o vídeo. O like é um apoio muito grande que vocês dão ao canal, é uma retribuição, tenho certeza que posso contar com vocês. Compartilhe esse vídeo também com amigos e parentes, redes sociais em geral, e comente abaixo o que achou da destruição das lanchas de patrulha russas no estratégico porto de Kerch, na península da Crimeia. As forças ucranianas desferiram um golpe devastador contra uma grande instalação militar russa na península da Crimeia. O complexo fortificado era intensamente utilizado por Moscou para o armazenamento, preparação técnica e lançamento de drones de ataque contra a Ucrânia do tipo Shahed. O Estado-Maior da Ucrânia confirmou que os ataques destruíram as capacidades operacionais russas e alvejaram radares e infraestruturas de controle em múltiplos pontos. A base secreta de drones Shahed estava localizada nas proximidades da localidade de Hvardisk, situada no distrito estratégico de Simferopol. Distrito não, eu falei errado, deve ser num distrito de Simferopol, mas na realidade é na localidade de Simferopol, que é uma localidade importante na península. Moradores da região relataram uma imensa atividade aérea e fortes explosões que começaram entre 3 horas e 30 minutos e 4 horas e 30 minutos da madrugada. O primeiro impacto severo foi registrado exatamente às 3 horas e 39 minutos, disparando os alarmes da guarnição militar. Entre 4 horas e 34 e 4 e 47, pegando os sistemas locais todos de surpresa, ou seja, ninguém incomodou a Ucrânia, não tinha defesa aérea, eles simplesmente entraram e bum, né? Incendiaram, né? Um incêndio de proporções gigantescas e rompeu imediatamente na instalação militar russa logo após as explosões iniciais. Relatórios preliminares de inteligência, ou melhor, da inteligência, confirmaram que um grande depósito de combustível e lubrificantes também foi completamente atingido e incinerado. Testemunhas que moram perto do local registraram dezenas de violentas detonações secundárias ao longo de toda a manhã. O barulho ensurdecedor incluía a explosão contínua de estoques de munição de armas leves que queimavam nos armazéns. É claro, porque vai queimando, né? E lá não entra bombeiro essa hora, num depósito de munições. Ele vai queimando e à medida que o fogo vai se expandindo para mais locais dentro do armazém, mais munição vai explodindo. Então é um local muito perigoso, nenhuma viva alma vai entrar lá para apagar o incêndio. Porque pode ir junto, né? Não volta mais. Dados térmicos, ainda mais que tinha munição de artilharia lá, de obuses, né? E tinha alguns foguetes também. Então, explosões secundárias, mas muito fortes. Dados térmicos colocados pelo satélite FIRMS da NASA detectaram com precisão 2 focos massivos de incêndio
ativos ao redor do aeródromo de Khvardivsky. O Estado-Maior ucraniano forneceu um panorama detalhado da operação noturna, parabenizando o sucesso tático das equipes envolvidas. A Ucrânia também bombardeou com precisão uma estação de radar de alerta antecipado perto da localidade de Olenivka, no extremo oeste da península. Na mesma área fortificada foram aniquiladas 2 estações de retransmissão terrestres fundamentais para a orientação de vetores aéreos. Essas estruturas russas serviam especificamente para controlar de forma remota os drones de ataque de longo alcance, conhecidos como Geran e Gerbera. As estações de retransmissão integram a espinha dorsal da infraestrutura russa, garantindo a comunicação dos robôs aéreos, em distâncias profundas. Chamei de robôs, mas na realidade são drones, não são robôs. A destruição completa desses pontos cega os operadores russos e interrompe imediatamente os links de controle durante as missões invasoras. E um radar chamado super radar, ele é na realidade, mas ele é chamado Murmansk, BN, ele é eliminado. A inteligência militar ucraniana localizou e destruiu o complexo de guerra eletrônica costeiro de altíssimo valor, denominado Murmansk BN. O supersistema russo operava de forma camuflada nas proximidades do Cabo Fiolent, na costa sudoeste da Península da Crimeia. A caçada tecnológica foi planejada e executada com precisão absoluta por especialistas do Departamento de Sistemas Não Tripulados do RUR. RUR é a inteligência militar, da Ucrânia, do Exército da Ucrânia, das Forças Armadas. Os operadores de elite conseguiram rastrear a assinatura do rádio do complexo, desse Murmansk, antes de desferir o golpe cirúrgico e fatal. O Murmansk BN é classificado como um dos ativos mais caros e sofisticados de toda a infraestrutura militar de radares e sinais em geral da Rússia. Sua função primordial consiste na inteligência de sinais, interpretação de dados codificados e bloqueio massivo de transmissões de rádio de ondas curtas. Moscou alega de forma oficial que o sistema possui capacidade técnica para interromper comunicações de rádio com alcance de até 5.000 quilômetros. Essa distância equivale aproximadamente a 3.100 milhas, estendendo a interferência eletrônica russa muito além do teatro de operações imediato. A desativação permanente desta estação enfraquece gravemente a habilidade da Rússia de monitorar as forças internacionais na região do Mar Negro, porque eles vivem monitorando outros países que fazem navegações ali, eles ficam monitorando toda a OTAN, que tem uma série de países que fica ali, e a OTAN tem presença militar nesses países, e então com isso eles não vão poder nem monitorar esses países com esse sistema de radar Murmansk. Sem esse escudo eletrônico avançado, as tropas de ocupação perdem a capacidade de perturbar as comunicações ucranianas de longo alcance. E rodovias russas continuam sob controle de fogo ucraniano. As forças táticas ucranianas estabeleceram com sucesso o controle de fogo definitivo sobre as principais rodovias de suprimento da Península da Crimeia. Analistas militares independentes confirmaram que essas artérias logísticas vitais agora estão ao alcance constante de mísseis e drones ucranianos. Esse avanço operacional apresenta uma mudança drástica na estratégia para sabotar as linhas de suprimento russas em todo o sul ocupado. Uma unidade especializada em drones de alta tecnologia assumiu o domínio total de fogo sobre trechos críticos de 2 estradas na região. Essas rodovias asfaltadas são cruciais, por interligam diretamente a cidade de Mariupol até a região estratégica de Chomhar, E eles pretendem a Ucrânia estabeleceu controle de fogo em diversos pontos da estrada, que aí eles conseguem flagrar e alvejar rapidamente qualquer comboio que passe com a logística militar russa. Esse avanço transforma as antigas rotas seguras de transporte da Rússia em verdadeiras zonas de perigo mortal para seus motoristas. Lanchas de patrulha destruídas em Kerch.
o sufocamento tático das posições avançadas da Rússia no sul coincidiu com outros ataques navais bem-sucedidos da Ucrânia. O Serviço de Segurança Nacional da Ucrânia planejou uma incursão secreta com drones aquáticos de última geração. Os alvos principais da missão foram 2 modernas lanchas de patrulha rápidas, pertencentes à Marinha da Rússia. As embarcações militares estavam atracadas em berços operacionais dentro das instalações do porto de Kerch. O ataque direto resultou em danos estruturais severos e no afundamento parcial das lanchas de patrulha dos ocupantes. Apesar de ser parcial, elas não têm mais condição de navegabilidade. A perda dessas lanchas reduz significativamente a capacidade de escolta e proteção que os russos mantêm ao redor da famosa ponte de Kerch. A combinação de pontes ferroviárias sabotadas, estradas sob fogo, de portos atacados expõe a fragilidade da defesa russa na região. Para a gente concluir esse tema, as operações combinadas de sabotagem eletrônica, destruição de portos e bombardeio de bases de drones provam que a Ucrânia detém as chaves táticas para isolar a Crimeia. Na realidade, ela já isolou a Crimeia. Ela agora tem que manter esse isolamento. Não deixar que a Rússia, por algum outro meio, consiga romper esse isolamento. A perda muito difícil para a Rússia romper agora, mesmo que isso é feito à distância através de drones. A perda do superradar Murmansk-BN e o controle implacável sobre as estradas de Mariupol a Chonhar asfixiam o fluxo de armas russas. Mesmo com os esforços de Moscou em fortificar o sul, a superioridade de planejamento e o uso audacioso de sistemas não tripulados estão quebrando as pernas da logística russa dia após dia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês, sei que posso contar. Inscrevam-se, deem um like, compartilhem e façam seus comentários. Vocês são muito importantes para o canal. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.